Operando eu, quem impedirá? É um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Isaías, no seu capítulo 43, verso 13. E surge um questionamento, até porque o próprio Deus, ao falar ao profeta Isaías, ele coloca essa questão como uma indagação, uma pergunta ao profeta. Ele pergunta ao profeta, operando eu, quem impedirá? Esse texto, ele tem como proposta, o seu objetivo, não é revelar a nós um Deus que faz tudo aquilo que a gente quer e está disposto a cumprir todos os nossos desejos pessoais. Não. Esse texto está ali para revelar um Deus que é fiel às suas ações, que tem um compromisso com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele prometeu. E nós vamos pensar rapidamente sobre esse texto de Isaías, capítulo 43, verso 13. Operando eu, quem impedirá? Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O texto proposto tem por objetivo revelar por meio do profeta Isaías a essência da ação de Deus para com o ser humano, para com seus próprios propósitos e projetos e desígnios. E já dissemos aqui no início desse vídeo que esse texto é uma pergunta. E surge uma pergunta que não quer calar. Até que ponto ou como esse texto se aplica a uma igreja neotestamentária? Ou seja, uma igreja fundamentada sobre os ensinos dos apóstolos. Um texto veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, sendo aplicado a uma igreja que é de reflexão neotestamentária. Nós temos 3 passos pelo qual vai fazer você entender em que instância é impossível fazer com que a operação de Deus não surta efeito na vida de uma pessoa. Você vai entender por que Deus fala ao profeta, agindo eu, quem impedirá. O teólogo suíço Karl Barth tem uma fala que, ao meu ver, é interessante. Ele vai dizer que nenhum caminho construído pelos homens pode o conduzir a Deus, a não ser o caminho que Deus mesmo criou, que é por meio de Cristo Jesus. E é nesse caminho de relacionamento com Deus que eu começo a entender, à luz do Novo Testamento, que realmente, agindo Deus, ninguém pode impedir. A resposta para as questões que está aí na sua mente, na minha mente, em que instância esse texto é aplicável para nós, o versículo 7 do capítulo 43 de Isaías resolve a nossa questão. Ele vai dizer que a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei, e também os fiz, diz o Senhor. Deus está falando a Isaías que ele criou o homem e existe um povo que é chamado pelo seu nome, que ele formou para a sua glória. Eu começo a penetrar nos nossos pensamentos, nos homens que foram tão significativos no seu pensamento com relação a Deus e as coisas relacionadas a Deus. Eu lembro de Irineu de Leão, quando este vai dizer o seguinte, que a glória de Deus consiste em que o homem viva. Penso eu que a base fundante para o pensamento de Irineu de Leão é Gênesis capítulo 2, versículo 7, que vai dizer nada mais nada menos que o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, eu começo a perceber que a ação de Deus
para que a sua glória seja manifesta é que eu viva. E viver dentro dos planos de Deus é eu viver a minha humanidade na sua plenitude. É eu desfrutar dos princípios pré-estabelecidos por Deus que organiza toda a vida humana, ou seja, família, a questão da minha sexualidade definida e bem entendida à luz da Bíblia. Todas essas coisas vão corroborar para que a glória de Deus reflita em minha vida. E é nessa ação, é nesse vínculo de ação que ninguém pode impedir a ação de um Deus poderoso. Eu tenho 3 justificativas e 3 caminhos pelos quais você vai entender que agindo Deus, realmente ninguém pode impedir. A primeira, nada poderá impedir a ação de Deus em nossas vidas quando vivermos para a sua glória. O texto de Isaías capítulo 43, verso 7 diz que Ele nos criou para a sua glória. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vive precisa reverberar para a glória de Deus. Precisa glorificar e manifestar a glória que existe nesse Deus Criador dos céus e da terra. Eu deixo uma pergunta para você. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você tem é para a glória dele? Se é para a glória dele, todas as bênçãos instituídas sobre a tua vida, ninguém poderá impedir. Ninguém poderá impedir a ação de Deus na tua vida. Segundo, nada poderá impedir a ação de Deus na nossa vida quando entendermos que tudo vem dele. Olha o Eclesiastes, o que nos diz, olha o sábio que ele vai nos dizer. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. O seu trabalho, a sua vida, a sua existência, a sua família, tudo que você tem vem de Deus. E quando entendemos que tudo vem dele, não pelos nossos méritos e deméritos, mas sim porque ele é amoroso, ele cria por amor, ele sustenta todas as coisas por amor, verdadeiramente nada poderá impedir a ação de Deus na tua vida. Terceiro e último, agindo Deus, quem impedirá? Respondendo à indagação do Senhor ao profeta e respondendo à pergunta daquelas pessoas e a nossa pergunta de quando Deus pode ou não pode agir na nossa vida, é entendermos que mais do que convidá-lo para participar dos nossos projetos pessoais, somos nós que temos que entrar no seu propósito original, no seu projeto original. E o projeto original de Deus é ser um homem segundo o coração do Eterno. Diz a Bíblia que Deus fez homem e mulher. Diz a Bíblia que Deus criou a família. E todos esses sistemas que organizam uma sociedade, todas essas coisas são projetos de Deus. E é entrando no projeto original de Deus que verdadeiramente eu e você seremos ricamente abençoados por Ele. E verdadeiramente esse texto surtirá efeito em nossas vidas, porque agindo Ele, quem pode impedir? Viva para a glória dele, seja a expressão da sua glória, e você será ricamente abençoado. Que Deus a todos abençoe. Amém.